feira. E Pritchard não precisava preparar vinho. O conhaque era a melhor coisa contra infecções. Vou beber conhaque, acrescentou o SR. Vince, enfaticamente como se dissesse, esta não era uma ocasião para disparar com cartuchos vazios. Ele é um rapaz incomumente infeliz, é Freire. Ele precisaria ter um pouco de sorte para compensar tudo isso, senão não sei quem teria um filho mais velho. Não diga isso, vice, disse a mãe com o lábio trêmulo, se você não quer que ele seja tirado de mim. Vai te matar de cara, Lucy, que eu possa ver, disse o SR. Vince, mais suavemente. No entanto, Urench deve saber o que eu penso sobre o assunto. O que o SR? Vince pensou confusamente foi que a febre poderia de alguma forma ter sido prejudicada se Urench tivesse mostrado a devida solicitude sobre sua família ao prefeito. Eu sou o último homem a ceder ao clamor sobre novos médicos ou novos párocos, sejam eles homens de Bulstrode ou não. Mas Urench saberá o que eu penso, aceite como quiser. Orange não aceitou nada bem. Ligat foi tão educado quanto poderia ser em seu jeito improvisado, mas a polidez em um homem que o colocou em desvantagem é apenas uma exasperação adicional, especialmente se ele tiver sido objeto de antipatia de antemão. Os praticantes do campo costumavam ser uma espécie irritável, suscetível no ponto de honra, e o SR. Orange era um dos mais irritáveis entre eles. Ele não se recusou a encontrar Ligat à noite, mas seu temperamento foi um tanto testado na ocasião. Ele teve que ouvir Vince dizer: "Oh, SR. Frente, o que eu já fiz para que você me usasse assim? E meu filho pode ter sido esticado como um cadáver." O SR. Vince, que vinha mantendo um fogo afiado contra o inimigo Infection e estava bastante aquecido em consequência, levantou-se quando ouviu Urench entrar e foi para o corredor para que ele soubesse o que pensava. Vou lhe dizer uma coisa, Urench, isso está além de uma piada, disse o prefeito, que ultimamente teve que repreender os infratores com um ar oficial e agora se ampliava colocando os polegares nas cavas. Deixar a febre entrar desprevenida em uma casa como esta. Há algumas coisas que deveriam ser acionáveis, e não são assim, essa é a minha opinião. Mas as censuras irracionais eram mais fáceis de suportar do que a sensação de ser instruído, ou melhor, a sensação de que um homem mais jovem, como Ligati, interiormente o considerava necessitado de instrução, pois, na verdade, disse o SR. Range mais tarde, Ligati desfilava noções estrangeiras volúveis, que não se desgastavam. Ele engoliu a ira por um momento, mas depois escreveu para recusar mais comparecimento ao caso. A casa pode ser boa, mas o SR. Brent não iria falar com ninguém em um assunto profissional. Ele refletiu, com muita probabilidade de sua parte, que Ligati seria pego tropeçando também e que suas tentativas pouco cavalheirescas de desacreditar a venda de drogas por seus irmãos profissionais iriam recuar sobre si mesmo. Ele fez comentários mordazes sobre os truques de Ligati, dignos apenas de um charlatão, para obter uma reputação fictícia com pessoas crédulas. Essa cantilena sobre curas nunca foi levantada por profissionais de som. Este foi um ponto em que Ligati se esforçou tanto quanto Urench poderia desejar. Ser inchado pela ignorância não era apenas humilhante, mas perigoso e não mais invejável do que a reputação do profeta do tempo. Ele estava impaciente com as expectativas tolas em meio às quais todo o trabalho deve ser realizado, e provavelmente o suficiente para se prejudicar tanto quanto o SR. Urench poderia desejar por uma abertura não profissional. No entanto, Ligati foi instalado como atendente médico no Vinces, e o evento foi assunto de conversa geral em Middlemarch. Alguns disseram que os Vinces se comportaram de maneira escandalosa, que o SR. Vince ameaçou Urench que Asa. Vince o acusou de envenenar seu filho. Outros eram de opinião que a passagem do SR. Ligati foi providencial, que ele era maravilhosamente inteligente em febres e que Bulstrode tinha o direito de trazê-lo para a frente. Muitas pessoas acreditavam que a vinda de Ligati para a cidade era realmente devido a Bulstrode e a Sa. Taft, que estava sempre contando pontos e reunia suas informações em fragmentos enganosos presos entre as fileiras de seu tricô, colocou na cabeça que o SR. Ligati era um filho natural de Bulstrode, um fato que parecia justificar suas suspeitas de leigos evangélicos. Um dia, ela comunicou esse conhecimento a Za, Farebroter, que não deixou de contar ao filho, observando: "Eu não deveria me surpreender com nada em Bulstrode, mas lamentaria pensar nisso do SR. Ligati." "Ora, mãe," disse o SR. Farebroter, depois de uma risada explosiva, "você sabe muito bem que Ligati é de uma boa família no norte. Ele nunca ouviu falar de Bulstrode antes de vir para cá." "Isso é satisfatório no que diz respeito ao SR. Ligati, Candem," disse a velha senhora com um ar de precisão. Capítulo 27. E o canto da alta musa ame olímpico. Somos apenas mortais e devemos cantar sobre o homem.
Um eminente filósofo entre meus amigos, que pode dignificar até mesmo sua mobília feia, elevando-a à luz serena da ciência, mostrou-me esse pequeno fato grávido. Seu vidro de cais ou extensa superfície de aço polido feita para ser esfregada por uma empregada doméstica será minuciosa e numerosamente arranhada em todas as direções, mas coloque agora contra ela uma vela acesa como centro de iluminação, e eis. Os arranhões parecerão se organizar em uma bela série de círculos concêntricos ao redor daquele pequeno solo. É demonstrável que os arranhões estão indo para todos os lugares de forma imparcial e é apenas a sua vela que produz a ilusão lisonjeira de um arranjo concêntrico, sua luz incidindo com uma seleção óptica exclusiva. Essas coisas são uma parábola. Os arranhões são eventos, e a vela é o egoísmo de qualquer pessoa agora ausente da Astá. Rosamond tinha uma providência própria que gentilmente a tornara mais charmosa do que as outras garotas e que parecia ter arranjado a doença de Frey e o erro do SR. Pens para trazer ela e Ligate para uma proximidade efetiva. Teria sido para violar esses arranjos se Rosamond tivesse consentido em ir embora para Stone Court ou outro lugar, como seus pais desejavam que ela fizesse, especialmente porque o SR. Ligate achava a precaução desnecessária. Portanto, enquanto as dá, Morgane e as crianças foram enviadas para uma casa de fazenda na manhã seguinte à declaração da doença de Freire. Rosamond se recusou a deixar papai e mamãe. A pobre mamãe realmente era um objeto para tocar qualquer criatura nascida de mulher, e o SR. Disse que adorava sua esposa, ficou mais alarmado com o relato dela do que com o de Freire. Se não fosse por sua insistência, ela não teria descansado, seu brilho estava todo apagado, inconsciente de seu traje que sempre fora tão fresco e alegre, ela era como um pássaro doente com olhos lânguidos e plumagem eriçada, seus sentidos entorpecidos pelas imagens e sons que mais a interessavam. O delírio de Freire, no qual ele parecia estar vagando fora de seu alcance, rasgou seu coração. Depois de sua primeira explosão contra o SR. Porém, ela andou muito silenciosamente, seu único grito baixo foi para Liliat. Ela o seguia para fora da sala e colocava a mão em seu braço gemendo, salve meu filho. Uma vez ela implorou, ele sempre foi bom para mim, SR. Ligat, ele nunca teve uma palavra dura para sua mãe como se o sofrimento do pobre Freire fosse uma acusação contra ele. Todas as fibras mais profundas da memória da mãe foram agitadas, e o jovem cuja voz assumiu um tom mais suave quando ele falou com ela era como o bebê que ela amava, com um amor novo para ela antes de ele nascer. Tenho boas esperanças, Sa. Vince, dizia Ligate. Desça comigo e vamos conversar sobre a comida. Dessa forma, ele a levou até a sala onde Rosamond estava e fez uma mudança para ela, surpreendendo-a a tomar um chá ou caldo que havia sido preparado para ela. Havia um entendimento constante entre ele e Rosamond sobre esses assuntos. Ele quase sempre a via antes de ir para o quarto da enferma e ela apelava para ele sobre o que poderia fazer por mamãe. Sua presença de espírito e destreza em realizar suas dicas eram admiráveis, e não é de admirar que a ideia de ver Rosamond tenha começado a se misturar com seu interesse no caso, especialmente quando o estágio crítico foi ultrapassado e ele começou a se sentir confiante na recuperação de Freire. No momento mais duvidoso, ele aconselhou chamar o doutor. Sprague que, se pudesse, preferiria ter permanecido neutro por causa de Urench, mas depois de 2 consultas, a condução do caso foi deixada para Ligate e havia todos os motivos para torná-lo assíduo. De manhã e à noite ele estava na casa do SR. Pace, e gradualmente as visitas tornaram-se alegres à medida que Fred se tornava simplesmente fraco e precisava não apenas do máximo carinho, mas também consciente disso, de modo que Vince sentia como se, afinal, a doença tivesse feito um festival para sua ternura. Tanto o pai quanto a mãe consideraram isso um motivo adicional para o bom humor, quando o velho SR. Featherstone enviou mensagens por Lidgate, dizendo que Frey deveria se apressar e ficar bem, pois ele, Peter Featherstone, não poderia viver sem ele e sentia falta de suas visitas com tristeza. O próprio velho estava ficando acamado. Vice contou essas mensagens a Fred quando ele pôde ouvir, e ele virou para ela seu rosto delicado e comprimido, do qual todo o cabelo loiro grosso havia sido cortado e no qual os olhos pareciam ter ficado maiores, ansiando por alguma palavra sobre Mara imaginando o que ela sentia sobre sua doença. Nenhuma palavra passou por seus lábios, mas ouvir com os olhos pertence à rara sagacidade do amor, e a mãe na plenitude de seu coração não apenas adivinhou o desejo de Frey, mas se sentiu pronta para qualquer sacrifício a fim de satisfazê-lo. Se eu puder ver meu filho forte novamente, disse ela, em sua loucura amorosa, e quem sabe, talvez mestre da corte de pedra. E ele pode se casar com quem quiser então. Não se eles não me aceitarem, mãe, disse Freire. A doença o tornara infantil e lágrimas vinham enquanto ele falava. Ou tome um pouco de geleia, minha querida, disse Azar. Vince, secretamente incrédula de tal recusa.
Ela nunca saiu do lado de Fred quando o marido não estava em casa e, portanto, Rosamond estava na posição incomum de ficar muito sozinha. E Gatti, naturalmente, nunca pensou em ficar muito tempo com ela, mas parecia que as breves conversas impessoais que tiveram juntos estavam criando aquela intimidade peculiar que consiste na timidez. Eles foram obrigados a olhar um para o outro ao falar, e de alguma forma o olhar não poderia ser realizado como a coisa natural que realmente era. Legatti começou a sentir esse tipo de consciência desagradável e um dia olhou para baixo ou para qualquer lugar como um fantoche mal trabalhado. Mas isso acabou mal. No dia seguinte, Rosamond olhou para baixo, e a consequência foi que, quando seus olhos se encontraram novamente, ambos estavam mais conscientes do que antes. Não havia ajuda para isso na ciência e, como Ligatti não queria flertar, parecia não haver ajuda para isso na loucura. Foi, portanto, um alívio quando os vizinhos não consideravam mais a casa em quarentena e quando as chances de ver Rosamond sozinha foram muito reduzidas. Mas essa intimidade de constrangimento mútuo em que cada um sente que o outro está sentindo algo, tendo existido uma vez, seu efeito não deve ser eliminado. Falar sobre o clima e outros tópicos bem educados tende a parecer um dispositivo vazio, e o comportamento dificilmente pode se tornar fácil a menos que reconheça francamente um fascínio mútuo que, é claro, não precisa significar nada profundo ou sério. Foi assim que Rosamond e Ligatti deslizaram graciosamente para a facilidade e tornaram suas relações sexuais animadas novamente. Os visitantes iam e vinham como de costume, havia mais uma vez música na sala de estar e toda a hospitalidade extra da prefeitura do SR. Vince voltou. Ligatti, sempre que podia, sentava-se ao lado de Rosamond e demorava-se para ouvir sua música, chamando-se de cativo significando, o tempo todo, não ser seu cativo. O absurdo da noção de que ele poderia imediatamente estabelecer um estabelecimento satisfatório como homem casado era uma garantia suficiente contra o perigo. Essa brincadeira de estar um pouco apaixonado era agradável e não interferia em atividades mais graves. O flerte, afinal, não era necessariamente um processo chamuscado. Rosamund, por sua vez, nunca havia gostado tanto dos dias de sua vida antes. Ela tinha certeza de ser admirada por alguém digno de cativação, e ela não distinguia flerte de amor, nem em si mesma nem em outro. Ela parecia estar navegando com um vento favorável para onde iria, e seus pensamentos estavam muito ocupados com uma bela casa em Lowick-Gatti, que ela esperava que aos poucos ficasse vazia. Ela estava bastante determinada, quando se casou, a se livrar habilmente de todos os visitantes que não eram agradáveis para ela na casa de seu pai, e ela imaginou a sala de estar em sua casa favorita com vários estilos de móveis. Certamente seus pensamentos estavam muito ocupados com o próprio Ligatti. Ele lhe parecia quase perfeito. Se ele conhecesse suas anotações de modo que seu encantamento sobre sua música fosse menos parecido com o de um elefante emocional, e se ele tivesse sido capaz de discriminar melhor os refinamentos de seu gosto no vestir, ela dificilmente poderia ter mencionado uma deficiência nele. Como ele era diferente do jovem Pindale ou do SR. Caius Larcher. Aqueles jovens não tinham noção de francês e não podiam falar sobre nenhum assunto com conhecimento impressionante, exceto talvez os ofícios de tingimento e transporte, que é claro que eles tinham vergonha de mencionar. Eles eram nobres de Middlemarch, exultantes com seus chicotes de cabeça prateada e coronhas de cetim, mas envergonhados em suas maneiras e timidamente jocosos. Até Freire estava acima deles, tendo pelo menos o sotaque e os modos de um homem universitário. Enquanto Ligatti sempre foi ouvido, se portava com a polidez descuidada da superioridade consciente e parecia ter as roupas certas por uma certa afinidade natural, sem nunca ter que pensar neles. Rosamond estava orgulhosa quando ele entrou na sala, e quando ele se aproximou dela com um sorriso distinto, ela teve uma sensação deliciosa de que era objeto de homenagem invejável. Se Ligatti estivesse ciente de todo o orgulho que despertava naquele seio delicado, ele poderia ter ficado tão satisfeito quanto qualquer outro homem, mesmo mais densamente ignorante de patologia ou moral ou tecido fibroso. Ele considerava uma das atitudes mais bonitas da mente feminina adorar a preeminência de um homem sem um conhecimento muito preciso do que consistia. Mas Rosamond não era uma daquelas garotas indefesas que se traem desprevenidas e cujo comportamento é desagitadamente impulsionado por seus impulsos, em vez de ser guiado por graça e propriedade cautelosas. Você imagina que sua rápida previsão e fulminação sobre a mobília da casa e a sociedade foram discerníveis em sua conversa, mesmo com sua mãe? Pelo contrário, ela teria expressado a mais bela surpresa e desaprovação se tivesse ouvido que outra jovem havia sido detectada naquela prematuridade modesta na verdade, provavelmente teria desacreditado em sua possibilidade. Pois Rosamond nunca mostrou nenhum conhecimento impróprio e sempre foi aquela combinação de sentimentos corretos,
música, dança, desenho, escrita de notas elegantes, álbum particular para versos extraídos e beleza loira perfeita que tornava a mulher irresistível para o homem condenado daquela data. Não pense em nenhum mal injusto dela, ore. Ela não tinha tramas perversas, nada sórdido ou mercenário. Na verdade, ela nunca pensou em dinheiro, exceto como algo necessário que outras pessoas sempre forneceriam. Ela não tinha o hábito de inventar falsidades, e se suas declarações não eram uma pista direta para os fatos, ora, elas não eram destinadas a essa luz, elas estavam entre suas realizações elegantes, destinadas a agradar. A natureza inspirou muitas artes ao terminar a aluna favorita das Ra. Demon, que por consenso geral, exceto Freud, era um raro composto de beleza, inteligência e amabilidade. Legate achou cada vez mais agradável estar com ela, e não havia nenhuma restrição agora, havia uma deliciosa troca de influência em seus olhos, e o que eles diziam tinha aquele significado supérfluo para eles, que é observável com algum senso de monotonia por uma terceira pessoa. Ainda assim, eles não tinham entrevistas ou apartes dos quais uma terceira pessoa precisasse ter sido excluída. Na verdade, eles flertaram, e Legate estava seguro na crença de que eles não faziam mais nada. Se um homem não pudesse amar e ser sábio, certamente ele poderia flertar e ser sábio ao mesmo tempo? Na verdade, os homens em Middlemarch, exceto o SR. Farebroter, eram grandes chatos, e Lydiate não se importava com política comercial ou cartas, o que ele deveria fazer para relaxar? Ele era frequentemente convidado para a casa dos Bustrodes, mas as meninas mal saíam da sala de aula e a maneira ingênua da Saar. Bustrode de conciliar piedade e mundanismo, o nada desta vida e a conveniência do vidro cortado, a consciência ao mesmo tempo de trapos imundos e o melhor damasco, não foi um alívio suficiente para o peso da seriedade invariável de seu marido. A casa dos vices, com todos os seus defeitos, era mais agradável em contraste. Além disso, nutria Rosamond doce de se ver como uma rosa curada entreaberta e adornada com realizações para a diversão refinada do homem. Mas ele fez alguns inimigos, além dos médicos, por seu sucesso com as Tá. Uma noite, ele entrou na sala de visitas um pouco tarde, quando vários outros visitantes estavam lá. A mesa de cartas havia atraído os anciãos e o SR. Nepimdari, um dos bons pares em Middlemarch, embora não fosse uma de suas mentes principais, estava em tete a tete com Rosamond. Ele trouxera o último Kipsaki, a linda publicação de seda guada que marcava o progresso moderno naquela época, e ele se considerava muito afortunado por poder ser o primeiro a examiná-lo com ela, demorando-se nas damas e cavalheiros com bochechas brilhantes de cobre e sorrisos de cobre, e apontando para versos cômicos como capitais e histórias sentimentais como interessantes. Rosamond foi gentil, e o SR. Ney ficou satisfeito por ter a melhor coisa em arte e literatura como meio para pagar endereços, a mesma coisa para agradar uma garota legal. Ele também tinha razões, profundas e não ostensivas, para estar satisfeito com sua própria aparência. Para observadores superficiais, seu queixo tinha um aspecto muito desaparecida, parecendo estar sendo gradualmente reabsorvido. E isso realmente lhe causou alguma dificuldade sobre o ajuste de suas coronhas de cetim, para as quais os queixos eram úteis na época. Acho que é honorável usar. Esse é algo como você, disse o SR. Ele manteve o livro aberto para o retrato encantador e olhou para ele com um tanto de lânido. Suas costas são muito grandes, ela parece ter se sentado para isso, disse Rosamond, sem querer dizer nenhuma sátira, mas pensando em como as mãos do jovem Pimdale estavam vermelhas e se perguntando por que Ligate não veio. Ela continuou com sua tatuagem o tempo todo. Eu não disse que ela era tão bonita quanto você, disse o SR. Ned, aventurando-se a olhar do retrato para seu rival. Eu suspeito que você seja um bajulador hábil, disse Rosamond, tendo certeza de que ela teria que rejeitar esse jovem cavalheiro uma segunda vez. Mas agora Ligate entrou, o livro foi fechado antes que ele chegasse ao canto de Rosamond, e quando ele se sentou com confiança fácil do outro lado dela, o queixo do jovem Plimdale caiu como um barômetro em direção ao lado triste da mudança. Rosamond gostava não apenas da presença de Ligate, mas de seu efeito. Ela gostava de citar ciúmes. Que retardatário você é, ela disse, enquanto apertava umas mãos. Mamãe tinha desistido de você há pouco tempo. Como você encontra Fred? Como sempre, indo bem, mas lentamente. Eu quero que ele vá embora para Stone Court, por exemplo. Mas sua mãe parece ter alguma objeção. Pobre sujeito, disse Rosamond, lindamente. Você verá Fred tão mudado, acrescentou ela, virando-se para o outro pretendente. Olhamos para o SR. Ligate como o nosso anjo da guarda durante esta doença. O SR. Ned sorriu nervosamente, enquanto Ligate, puxando a lembrança em sua direção e abrindo-a, deu uma risada curta e desdenhosa e ergueu o queixo, como se estivesse maravilhado com a loucura humana.
Do que você está rindo tão profanamente? Disse Rosamond, com neutralidade branda. Eu me pergunto qual seria o mais tolo, as gravuras ou a escrita aqui, disse Ligati em seu tom mais convencido, enquanto virava as páginas rapidamente, parecendo ver todo o livro em pouco tempo, e mostrando suas grandes mãos brancas com muita vantagem, como Rosamond pensava. Olhe para este noivo saindo da igreja. Você já viu uma invenção açucarada como os elisabetanos costumavam dizer? Algum armarinho já pareceu tão sorridente? No entanto, responderei por isso, a história faz dele um dos primeiros cavalheiros do país. Você é tão severa, estou com medo de você, disse Rosamond, mantendo sua diversão devidamente moderada. O pobre jovem Pindalha havia demorado com admiração por essa mesma gravura, e seu espírito foi agitado. Há muitas pessoas célebres escrevendo na lembrança, em todo caso, disse ele em um tom ao mesmo tempo irritado e tímido. Esta é a primeira vez que ouço isso ser chamado de bobo. Acho que vou me virar contra você e acusá-lo de ser um gótico, disse Rosamond, olhando para Ligati com um sorriso. Eu suspeito que você não sabe nada sobre Lady Blessington e 50. 50. A própria Rosamond não deixava de gostar desses escritores, mas não se comprometeu prontamente com a admiração e estava vivo ao menor indício de que algo não era, de acordo com Ligati, do mais alto gosto. Mas Sir Walter Scott, suponho que o Sr. Ligati o conheça, disse o jovem Plimdale, um pouco animado com essa vantagem. Oh, eu não leio literatura agora, disse Ligati, fechando o livro e afastando-o. Eu li tanto quando era menino, que suponho que vai durar toda a minha vida. Eu conheci os poemas de Scott de cor. Eu gostaria de saber quando você parou, disse Rosamond, porque então eu poderia ter certeza de que eu sabia algo que você não sabia. O Sr. Ligati diria que não valia a pena saber, disse o Sr. Nele, propositalmente cáustico. Pelo contrário, disse Ligati, não mostrando inteligência, mas sorrindo com confiança exasperante para Rosamond. Valeria a pena saber pelo fato de que está. Em si poderia me contar. O jovem Plimdale logo foi olhar para o jogo de whist, pensando que Ligati era um dos companheiros mais vaidosos e desagradáveis que já teve a sorte de conhecer. Como você é precipitada, disse Rosamond, interiormente encantada. Você vê que ofendeu? O quê? É o livro do Sr. Plimdale. Desculpa, eu não pensei nisso. Vou começar a admitir o que você disse de si mesmo quando veio aqui pela primeira vez, que você é um urso e quer ser ensinado pelos pássaros. Bem, há um pássaro que pode me ensinar o que quiser. Eu não a escuto de bom grado. Para Rosamond, parecia que ela e Ligati estavam praticamente noivos. Que eles estavam há algum tempo para ficar noivos há muito era uma ideia em sua mente, e as ideias, sabemos, tendem a um tipo mais sólido de existência, estando os materiais necessários à mão. É verdade que Ligati tinha a contra-ideia de permanecer desengajado, mas isso era um mero negativo, uma sombra lançada por outras resoluções que eram capazes de encolher. A circunstância quase certamente estava do lado da ideia de Rosamond, que tinha uma atividade modeladora e olhava através de olhos azuis atentos, enquanto a de Ligati estava cega e despreocupada como uma água viva que derrete sem saber. Naquela noite, quando ele foi para casa, ele olhou para seus frascos para ver como um processo de maceração estava acontecendo, com interesse imperturbável, e ele escreveu suas anotações diárias com a mesma precisão de sempre. Os devaneios dos quais era difícil para ele se desprender eram construções ideais de algo diferente das virtudes de Rosamond, e o tecido primitivo ainda era seu belo desconhecido. Além disso, ele estava começando a sentir algum entusiasmo pela rixa crescente, embora meio reprimida, entre ele e os outros médicos, que provavelmente se tornaria mais manifesta agora que o método de Bulstrode de administrar um novo hospital estava prestes a ser declarado, e havia vários sinais inspiradores de que sua não aceitação por alguns dos pacientes de Peacock poderia ser contrabalançada pela impressão que ele havia produzido em outros setores. Apenas alguns dias depois, quando ele alcançou Rosamond na estrada de Louis e desceu do cavalo para caminhar ao lado dela até protegê-la completamente de uma tropa que passava, ele foi parado por um servo a cavalo com uma mensagem chamando-o para uma casa de alguma importância onde Peacock nunca havia frequentado, e foi a segunda instância desse tipo. O criado era de Sir James Chetton, e a casa era Lowick Manor. Capítulo 28. Primeiro cavalheiro. Todos os momentos são bons para buscar sua casa casada, trazendo um deleite mútuo. Segundo cavalheiro. Ora, é verdade. O calendário não tem um dia mau para almas feitas uma pelo amor, e até a morte eram doçura se viesse como ondas ondulantes enquanto os dois se abraçavam e não previam nenhuma vida separada. O Sr. e Asalbon, voltando de sua viagem de casamento, chegaram a Lowick Manor em meados de janeiro. Uma leve neve caía enquanto eles desciam pela porta, e pela manhã,
Quando Dorotea passou de seu camarim para o bolduir azul esverdeado que conhecemos, ela viu a longa avenida de limas levantando seus troncos de uma terra branca e espalhando galhos brancos contra o céu pardo e imóvel. O apartamento distante encolheu em brancura uniforme e uniformidade baixa de nuvens. A própria mobília da sala parecia ter encolhido desde que ela a viu antes. O veado na tapeçaria parecia mais um fantasma em seu mundo fantasmagórico azul esverdeado. Os volumes de literatura educada na estante pareciam mais imitações imóveis de livros. O fogo brilhante de galhos secos de carvalho queimando nos troncos parecia uma renovação incongruente de vida e brilho como a figura da própria Dorothea ao entrar carregando as caixas de couro vermelho contendo os camafeus de Celia. Ela estava brilhando em seu banheiro matinal como apenas jovens saudáveis podem brilhar. Havia um brilho de gema em seus cabelos enrolados e em seus olhos castanhos. Havia vida vermelha e quente em seus lábios. Sua garganta tinha uma brancura respiratória acima do branco diferente da pele que parecia enrolar em seu pescoço e agarrar-se à sua pelica cinza azulada como a ternura colhida da sua, uma inocência misturada senciente que mantinha sua beleza contra a pureza cristalina da neve ao ar livre. Enquanto colocava as caixas de camafeu sobre a mesa da janela do arco, ela inconscientemente manteve as mãos sobre elas, imediatamente absorta em olhar para o recinto branco imóvel que tornava seu mundo visível. O SR. Azalbon, que se levantou cedo reclamando de palpitações, estava na biblioteca dando audiência ao seu pároco, o SR. Toquer. Aos poucos, Celia viria em sua qualidade de dama de honra e também de irmã, e na semana seguinte saberia visitas de casamento recebidas e dadas, tudo na continuação daquela vida de transição entendida como correspondendo à excitação da felicidade nupcial e mantendo a sensação de ineficácia ocupada, como de um sonho que o sonhador começa a suspeitar. Os deveres de sua vida de casada, contemplados como tão grandes de antemão, pareciam estar encolhendo com a mobília e a paisagem branca com paredes de vapor. As alturas claras onde ela esperava andar em plena comunhão tornaram-se difíceis de ver até mesmo em sua imaginação. O delicioso repouso da alma em um superior completo foi sacudido em um esforço inquieto e alarmado com um obscuro pressentimento. Quando começariam os dias daquela devoção ativa de esposa que deveria fortalecer a vida de seu marido e exaltar a sua? Talvez nunca, como ela os preconcebeu, mas de alguma forma ainda de alguma forma. Nessa união solenemente prometida de sua vida, o dever se apresentaria em alguma nova forma de inspiração e daria um novo significado ao amor de esposa. Enquanto isso, havia neve e o arco baixo de vapor pardo havia a opressão sufocante do mundo daquela cavalheira, onde tudo era feito por ela e ninguém pedia sua ajuda, onde o senso de conexão com uma existência múltipla e grávida tinha que ser mantido dolorosamente como uma visão interior, em vez de vir de fora em reivindicações que teriam moldado suas energias. Que você quiser, minha querida. Essa tinha sido sua breve história desde que ela parou de aprender lições matinais e praticar ritmos bobos no odiado piano. O casamento, que deveria trazer orientação para uma ocupação digna e imperativa, ainda não a libertara da liberdade opressiva da cavalheira, nem mesmo enchia seu lazer com a alegria ruminante da ternura desenfreada. Sua juventude florescente e pulsante estava ali em uma prisão moral que se tornava uma com a paisagem fria, incolor e estreita, com os móveis encolhidos, os livros nunca lidos e o veado fantasmagórico em um mundo fantástico pálido que parecia estar desaparecendo da luz do dia. Nos primeiros minutos, quando Dorothea olhou para fora, ela não sentiu nada além da opressão sombria, então veio uma lembrança aguçada e, afastando-se da janela, deu a volta na sala. As ideias e esperanças que viviam em sua mente quando ela viu este quarto pela primeira vez, quase 3 meses antes, estavam presentes agora apenas como lembranças. Ela julgou como julgamos coisas transitórias e partidas. Toda a existência parecia bater com um pulso mais baixo do que o seu, e sua fé religiosa era um grito solitário, a luta para sair de um pesadelo em que todos os objetos estavam murchando e encolhendo para longe dela. Cada coisa lembrada na sala estava desencantada, amortecida como uma transparência apagada, até que seu olhar errante chegou ao grupo de miniaturas, e lá finalmente ela viu algo que ganhou um novo fôlego e significado. Era a miniatura da tia do SR. Azalbon, Julia, que fizeram o infeliz casamento da avó de Władysław. Dorothea podia imaginar que estava vivo agora o rosto delicado da mulher que ainda tinha um olhar teimoso, uma peculiaridade difícil de interpretar. Foram apenas seus amigos que acharam seu casamento infeliz. Ou ela mesma descobriu que era um erro e provou a amargura salgada de suas lágrimas no silêncio misericordioso da noite. Que amplitude de experiência Dorothea parecia ter passado desde que olhou pela primeira vez para esta miniatura. Ela sentiu uma nova companhia com ele, como se tivesse um ouvido para ela e pudesse ver como ela estava olhando para ele. Aqui estava uma mulher que conhecia alguma dificuldade em se casar.
Não, as cores se aprofundaram, os lábios e o queixo pareciam ficar maiores, os cabelos e os olhos pareciam estar emitindo luz, o rosto era masculino e irradiava para ela com aquele olhar cheio que diz sobre quem cai que ela é interessante demais para que o menor movimento de sua pálpebra passe despercebido e não interpretado. A apresentação vívida veio como um brilho agradável para Dorotea. Ela sentiu-se sorrindo e, virando-se da miniatura, sentou-se e olhou para cima como se estivesse novamente falando com uma figura à sua frente. Mas o sorriso desapareceu enquanto ela continuava meditando e, por fim, disse em voz alta: Ou foi cruel falar assim? Que triste, que terrível. Ela se levantou rapidamente e saiu da sala, correndo pelo corredor, com o impulso irresistível de ir ver o marido e perguntar se ela poderia fazer alguma coisa por ele. Talvez o Sr. Tucker tivesse ido embora e o Sr. Casalbon estivesse sozinho na biblioteca. Ela sentiu como se toda a escuridão da manhã desaparecesse se pudesse ver o marido feliz por causa de sua presença. Mas quando ela chegou à cabeceira do carvalho escuro, lá estava Celia chegando e abaixo estava o Sr. Prouk trocando boas-vindas e parabéns com o Sr. Casalbon. Dodô, disse Celia em seu staccato quieto, então beijou sua irmã, cujos braços a envolveram, e não disse mais nada. Acho que os dois choraram um pouco de maneira furtiva enquanto Dorothea descia as escadas para cumprimentar o tio. Não preciso perguntar como você está, minha querida, disse o SR. Prook depois de beijar sua testa. Roma concordou com você, eu vejo felicidade, afrescos, antiguidades e esse tipo de coisa. Bem, é muito agradável tê-lo de volta. E você entende tudo sobre arte agora, e... Mas Casalbon está um pouco pálido, eu digo a ele um pouco pálido, você sabe. Se eu dar muito em suas férias é ir longe demais. Eu exagerei uma vez o SR. Proque ainda segurava a mão de Dorotea, mas virou o rosto para o SR. Casalbon sobre topografia, ruínas. Tempos pensei que tinha um Cleo, mas vi que isso me levaria longe demais e nada poderia acontecer. Você pode ir longe nesse tipo de coisa e nada pode acontecer, você sabe. Os olhos de Dorotea também estavam voltados para o rosto do marido com alguma ansiedade com a ideia de que aqueles que o viam novamente após a ausência pudessem estar cientes de sinais que ela não havia notado. Nada para alarmá-la, minha querida, disse o SR. Proque, observando sua expressão. Um pouco de carne de vaca e carneiro ingleses em breve fará diferença. Foi muito bom parecer pálido, sentado para o retrato de Aquino. Você sabe, recebemos sua carta bem a tempo. Mas Aquino, agora ele era um pouco sutil demais, não era? Alguém lê Aquino. Ele não é de fato um autor adaptado a mentes superficiais, disse o SR. Casalbon, respondendo a essas perguntas oportunas com paciência digna. Você gostaria de café em seu próprio quarto, tio? Disse Dorotea, vindo em socorro. Sim, e você deve ir para Celia. Ela tem ótimas notícias para lhe contar, você sabe. Deixo tudo para ela. O boldo azul esverdeado parecia muito mais alegre quando Celia estava sentada ali em uma pelica exatamente como a de sua irmã, examinando os camafeus com uma satisfação plácida enquanto a conversa passava para outros tópicos. Você acha bom ir a Roma em uma viagem de casamento? Disse Célia, com seu rubor delicado e pronto a que Doroteia estava acostumada nas menores ocasiões. Não serviria para todos, não para você, querida, por exemplo, disse Doroteia, baixinho. Ninguém jamais saberia o que ela pensava de uma viagem de casamento a Roma. Ah, cada lader diz que é um absurdo. As pessoas fazem uma longa jornada quando são casadas. Ela diz que eles se cansam até a morte um do outro e não podem brigar confortavelmente, como fariam em casa. E Lady Shetton diz que foi para Bato. A cor de Celia mudou de novo e de novo parecia. Para ir e vir com notícias do coração, como um mensageiro correndo. Deve significar mais do que o rubor de Celia costumava significar. Celia, aconteceu alguma coisa? Disse Dorotea, em um tom cheio de sentimento fraternal. Você realmente tem alguma ótima notícia para me contar? Foi porque você foi embora, Dodo. Então não havia ninguém além de mim para Sir James conversar, disse Celia, com uma certa malandragem nos olhos. Eu entendo. É como eu costumava esperar e acreditar, disse Dorotea, pegando o rosto da irmã entre as mãos e olhando para ela meio ansiosa. O casamento de Celia parecia mais sério do que costumava ser. Foi há apenas 3 dias, disse Celia. E Lady Shetton é muito gentil. E você está muito feliz. Sim, ainda não vamos nos casar. Porque tudo deve ser preparado. E eu não quero me casar tão cedo, porque acho que é bom estar noivo. E nos casaremos por toda a vida depois. Eu acredito que você não poderia se casar melhor, Kitty. Sir James é um homem bom e honrado, disse Dorothea calorosamente. Ele continuou com as cabanas, Dodo.
Ele lhe falará sobre eles quando vier. Você ficará feliz em vê-lo? Claro que vou. Como você pode me perguntar? Só eu temia que você ficasse tão instruído, disse Celia, considerando o aprendizado do SR. Casalbon como uma espécie de umidade que poderia, no devido tempo, saturar um corpo vizinho. Capítulo 29. Descobri que nenhum gênio em outro poderia me agradar. Meus infelizes paradoxos haviam secado inteiramente essa fonte de conforto. Certa manhã, algumas semanas depois de sua chegada a Lowick, Dorothea, mas porque sempre Dorothea? Seu ponto de vista era o único possível em relação a esse casamento. Protesto contra todo o nosso interesse, todo o nosso esforço de compreensão sendo dado às peles jovens que parecem florescer apesar dos problemas, pois estes também se desvanecerão e conhecerão as dores mais antigas e mais comedoras que estamos ajudando a negligenciar. Apesar dos olhos piscando e das manchas brancas censuráveis para Celia e da falta de curva muscular que era moralmente dolorosa para Sir James, o SR. Casalbon tinha uma consciência intensa dentro de si e estava espiritualmente faminto como o resto de nós. Ele não fez nada de excepcional ao se casar nada além do que a sociedade sanciona e considera uma ocasião para coroas de flores e buquês. Ocorreu-lhe que não deveria mais adiar sua intenção de se casar e refletiu que, ao tomar uma esposa, um homem de boa posição deveria esperar e escolher cuidadosamente uma jovem florescente, quanto mais jovem, melhor, porque mais educável e submissa de uma posição igual à sua, de princípios religiosos, disposição virtuosa e bom entendimento. Em uma moça assim, ele faria belos assentamentos e não negligenciaria nenhum arranjo para sua felicidade. Em troca, ele deveria receber os prazeres da família e deixar para trás aquela cópia de si mesmo que parecia tão urgentemente exigida de um homem para os soneteiros do século XVI. Os tempos mudaram desde então, e nenhum soneteiro insistiu em que o SR. Casalbon deixasse uma cópia de si mesmo, além disso, ele ainda não havia conseguido emitir cópias de sua chave mitológica, mas ele sempre teve a intenção de se absolver pelo casamento e a sensação de que estava deixando os anos para trás, que o mundo estava ficando mais escuro e que ele se sentia solitário, era uma razão para ele não perder mais tempo em ultrapassar as delícias domésticas antes que elas também fossem deixadas para trás pelos anos. E quando ele viu Doroteia, ele acreditou que havia encontrado ainda mais do que exigia. Ela poderia realmente ser uma companheira para ele que lhe permitiria dispensar uma secretária contratada, uma ajuda que o SR. Casalbon nunca havia empregado e tinha um pavor suspeito. Casalbon estava nervosamente consciente de que se esperava que ele manifestasse uma mente poderosa. A providência, em sua bondade, supriu-lhe a esposa de que precisava. Uma esposa, uma jovem modesta, com as habilidades puramente apreciativas e pouco ambiciosas de seu sexo, certamente achará a mente de seu marido poderosa. Se a providência havia tomado o mesmo cuidado com Astá, provoquei ao apresentá-la ao SR. Casalbon era uma ideia que dificilmente poderia ocorrer a ele. A sociedade nunca fez a exigência absurda de que um homem deveria pensar tanto em suas próprias qualificações para fazer uma garota encantadora feliz quanto pensa nas dela para se fazer feliz. Como se um homem pudesse escolher não apenas sua esposa, mas o marido de sua esposa. Ou como se ele fosse obrigado a fornecer encantos para sua posteridade em sua própria pessoa. Quando Doroteu aceitou com efusão, isso era natural, e o SR. Casalbon acreditava que sua felicidade iria começar. Ele não teve muito antegozo da felicidade em sua vida anterior. Para conhecer a alegria intensa sem uma estrutura corporal forte, é preciso ter uma alma entusiasmada. O SR. Casalbon nunca teve uma estrutura corporal forte, e sua alma era sensível sem ser entusiasmada. Era lânguida demais para sair da autoconsciência para o deleite apaixonado. Continuou esvoaçando no solo pantanoso onde foi chocado, pensando em suas asas e nunca voando. Sua experiência foi daquele tipo lamentável que se encolhe diante da piedade e, acima de tudo, teme que seja conhecido. Foi aquela sensibilidade estreita e orgulhosa que não tem massa suficiente para se transformar em simpatia e estremece como um fio em pequenas correntes de autopreocupação ou, na melhor das hipóteses, de um escrúpulo egoísta. E o SR. Casalbon tinha muitos escrúpulos, ele era capaz de um severo autocontrole, ele estava decidido a ser um homem de honra de acordo com o código, ele seria irrepreensível por qualquer opinião reconhecida. Na conduta, esses fins foram alcançados, mas a dificuldade de tornar sua chave para todas as mitologias irrepreensível pesava como chumbo em sua mente, e os panfletos ou parega, como ele os chamava, pelos quais ele testou seu público e depositou pequenos registros monumentais de sua marcha, estavam longe de ter sido vistos em todo o seu significado.
Ele suspeitava que o arquidiácono não os tivesse lido. Ele estava em dolorosa dúvida sobre o que realmente pensavam deles pelas mentes líderes de Brasenose, e amargamente convencido de que seu velho e conhecido Carpa havia sido o escritor daquela recensão depreciativa que foi mantida trancada em uma pequena gaveta da mesa do SR. Casalbon e também em um armário escuro de sua memória verbal. Essas eram impressões pesadas contra as quais lutar, e traziam aquela amargura melancólica que é a consequência de toda reivindicação excessiva. Até mesmo sua fé religiosa vacilou com sua confiança vacilante em sua própria autoria, e os consolos da esperança cristã na imortalidade pareciam se apoiar na imortalidade da chave de todas as mitologias ainda não escrita. De minha parte, sinto muito por ele. É uma situação desconfortável, a melhor das hipóteses, ser o que chamamos de altamente ensinado e ainda assim não desfrutar, estar presente neste grande espetáculo da vida e nunca ser libertado de um pequeno eu faminto e trêmulo, nunca ser totalmente possuído pela glória que contemplamos, nunca ter nossa consciência arrebatadamente transformada na vivacidade de um pensamento, o ardor de uma paixão, a energia de uma ação, mas sempre erudito e sem inspiração, ambicioso e tímido, escrupuloso e míope. Tornar-se reitor ou mesmo bispo faria pouca diferença, temo, para a inquietação de Casalbon. Sem dúvida, algum grego antigo observou que por trás da grande máscara e da trombeta falante deve haver sempre nossos pobres olhinhos espreitando como de costume e nossos lábios tímidos mais ou menos sob controle e ansioso. Para esse estado mental mapeado um quarto de século antes, para sensibilidades assim cercadas, o SR. Casalbon havia pensado em anexar a felicidade a uma adorável jovem noiva, mas mesmo antes do casamento, como vimos, ele se viu sob uma nova depressão na consciência de que a nova bem-aventurança não era bem-aventurada para ele. A inclinação ansiava por voltar ao seu costume antigo e mais fácil. E quanto mais fundo ele se aprofundava na domesticidade, mais o senso de absolvição e agir com propriedade predominava sobre qualquer outra satisfação. O casamento, como a religião e a erudição, ou melhor, como a própria autoria, estava fadado a se tornar uma exigência externa, e Eduardo Casalbon estava empenhado em cumprir incontestavelmente todos os requisitos. Até mesmo atrair Doroteia para uso em seu escritório, de acordo com sua própria intenção antes do casamento, era um esforço que ele sempre se sentia tentado a adiar, e, se não fosse por sua insistência suplicante, poderia nunca ter começado. Mas ela conseguiu fazer com que fosse natural que ela tomasse seu lugar de madrugada na biblioteca e que lhe fosse atribuído o trabalho de ler em voz alta ou copiar. O trabalho foi mais fácil de definir porque o SR. Casalbon adotou uma intenção imediata. Haveria um novo paregon, uma pequena monografia sobre algumas indicações recentemente traçadas sobre os mistérios egípcios, por meio da qual certas afirmações de Warburton poderiam ser corrigidas. As referências eram extensas mesmo aqui, mas não totalmente sem costa, e as frases deveriam ser escritas na forma em que seriam digitalizadas por Brasenose e uma posteridade menos formidável. Essas pequenas produções monumentais sempre foram emocionantes para o SR. Casalbon, a digestão foi dificultada pela interferência de citações ou pela rivalidade de frases dialéticas que ressoavam umas contra as outras em seu cérebro. E desde o início deveria haver uma dedicatória em latim sobre a qual tudo era incerto, exceto que não deveria ser endereçada a Carpa. Foi um pesar venenoso para o SR. Casalbon que ele uma vez dirigiu uma dedicatória à Carpa na qual ele havia contado aquele membro do reino animal entre os vírus nulo avo peritudos, um erro que infalivelmente deixaria o dedicador exposto ao ridículo na próxima era, e poderia até ser ridicularizado por Pique e Tench no presente. Assim, o SR. Casalbon estava em uma de suas épocas mais ocupadas e, como comecei a dizer há pouco, Doroteia se juntou a ele cedo na biblioteca onde ele havia tomado o café da manhã sozinho. Celia nessa época estava em uma segunda visita a Louis, provavelmente a última antes de seu casamento, e estava na sala de estar esperando Sir James. Doroteia aprendera a ler os sinais do humor do marido e viu que a manhã havia ficado mais nebulosa durante a última hora. Ela estava indo silenciosamente para sua mesa quando ele disse, naquele tom distante que implicava que ele estava cumprindo um dever desagradável: Doroteia, aqui está uma carta para você, que foi anexada a uma interessada a mim. Era uma carta de 2 páginas, e ela imediatamente olhou para a assinatura. SR. Ladislau. O que ele pode ter a me dizer? Ela exclamou, em um tom de surpresa satisfeita. Mas, acrescentou ela, olhando para o SR. Casalbon, posso imaginar sobre o que ele escreveu para você. Você pode, se quiser, ler a carta, disse o SR. Casalbon, apontando severamente para ela com a caneta e sem olhar para ela. Mas posso dizer de antemão que devo recusar a proposta que contém para fazer uma visita aqui.
Confio que posso ser desculpado por desejar um intervalo de completa liberdade de tais distrações que até agora eram inevitáveis, e especialmente de convidados cuja vivacidade desconexa torna sua presença uma fadiga. Não houve choque de temperamento entre Doroteia e seu marido desde aquela pequena explosão em Roma, que deixou traços tão fortes em sua mente que desde então foi mais fácil reprimir a emoção do que incorrer nas consequências de desabafá-la. Mas essa antecipação mal-humorada de que ela poderia desejar visitas que poderiam ser desagradáveis para o marido, essa defesa gratuita de si mesmo contra a queixa egoísta de sua parte, era uma picada muito forte para ser meditada até depois de ter sido ressentida. Dorothea pensou que poderia ter sido paciente com John Milton, mas nunca imaginou que ele se comportasse dessa maneira, e por um momento o Sr. Casalbon pareceu ser estupidamente sem discernimento e odiosamente injusto. Pena, aquele bebê recém-nascido que aos poucos governaria muitas tempestades dentro dela, não deu o passo nesta ocasião. Com suas primeiras palavras pronunciadas em um tom que o abalou, ela assustou o Sr. Casalbon fazendo-a olhar para ela e encontrar o brilho de seus olhos. Porque você me atribui um desejo por qualquer coisa que o irrite. Você fala comigo como se eu fosse algo contra o qual você tivesse que lutar. Espere pelo menos até que eu apareça para consultar meu próprio prazer além do seu. Dorothea, você é apressada, respondeu o SR. Casal bom, nervosamente. Decididamente, essa mulher era jovem demais para estar no nível formidável da esposa a menos que ela fosse pálida, inexpressiva e tomasse tudo como garantido. Acho que foi você quem primeiro se precipitou em suas falsas suposições sobre meus sentimentos, disse Dorothea, no mesmo tom. O fogo ainda não havia se dissipado, e ela achou ignóbil da parte do marido não se desculpar com ela. Se você quiser, não diremos mais nada sobre esse assunto, Dorothea. Não tenho lazer nem energia para esse tipo de debate. Aqui o OSR. Casalbon mergulhou a caneta e fez como se fosse voltar a escrever, embora sua mão tremesse tanto que as palavras pareciam estar escritas em um caractere desconhecido. Há respostas que, ao afastar a ira, apenas a enviam para o outro lado da sala e ter uma discussão friamente dispensada quando você sente que a justiça está toda do seu lado é ainda mais exasperante no casamento do que na filosofia. Doroteia deixou as duas cartas de Ladislau não lidas na escrivaninha do marido e foi para seu próprio lugar, o desprezo e a indignação dentro dela rejeitando a leitura dessas cartas, assim como jogamos fora qualquer lixo em relação ao qual parecemos ter sido suspeitos de cupidez mesquinha. Ela não adivinhou nem um pouco as fontes sutis do mau humor de seu marido sobre essas cartas, ela só sabia que elas o haviam feito ofendê-la. Ela começou a trabalhar imediatamente e sua mão não tremeu. Pelo contrário, ao escrever as citações que lhe haviam sido dadas no dia anterior, ela sentiu que estava formando suas letras lindamente e pareceu-lhe que via a construção do latim que estava copiando, e que estava começando a entender, mais claramente do que o normal. Em sua indignação havia um sentimento de superioridade, mas ele se apagou por enquanto com firmeza de golpe, e não se comprimiu em uma voz articulada para dentro, declarando o outrora afável arcanjo uma pobre criatura. Ouvi-se aparente silêncio por meia hora, e Dorothea não desviou o olhar de sua própria mesa quando ouviu o estrondo alto de um livro no chão e, virando-se rapidamente, viu o Sr. Casalbon nos degraus da biblioteca agarrando-se à frente como se estivesse em algum sofrimento corporal. Ela se levantou e saltou em direção a ele em um instante. Ele estava evidentemente em grande dificuldade para respirar. Pulando em um banquinho, ela se aproximou do cotovelo dele e disse com toda a alma derretida em terno alarme: você pode se apoiar em mim, querida? Ele ficou parado por 2 ou 3 minutos, o que parecia interminável para ela, incapaz de falar ou se mover, ofegante. Quando finalmente ele desceu os 3 degraus e caiu para trás na grande cadeira que Dorothea havia puxado para perto do pé da escada, ele não engasgou mais, mas parecia impotente e prestes a desmaiar. Dorothea tocou a campainha violentamente e logo o SR. Casalbon foi ajudado a sentar-se no sofá. Ele não desmaiou e estava gradualmente reanimando quando Sir James Chetton entrou, tendo sido recebido no corredor com a notícia de que o Sr. Casalbon havia tido um ataque na biblioteca. Meu Deus! Isso é exatamente o que se poderia esperar, foi seu pensamento imediato. Se sua alma profética tivesse sido estada a particularizar, parecia-lhe que Ajustes teria sido a expressão definitiva em que se apoderou. Ele perguntou a seu informante, o mordomo, se o médico havia sido chamado. O mordomo nunca soube que seu mestre quisesse o médico antes, mas não seria certo chamar o médico. Quando Sir James entrou na biblioteca, no entanto, o Sr. Casalbon pôde fazer alguns sinais de sua habitual polidez, e Dorothea, que na reação de seu primeiro terror estivera ajoelhada e soluçando ao seu lado, agora se levantou e propôs que alguém partisse para um médico.
Eu recomendo que você mande chamar Ligat, disse Sir James. Minha mãe o chamou e o achou extraordinariamente inteligente. Ela tem uma opinião ruim sobre os médicos desde a morte de meu pai. Dorothea apelou para o marido, e ele fez um sinal silencioso de aprovação. Então, OSR. Ligat foi chamado e ele veio maravilhosamente em breve, pois o mensageiro, que era o homem de Sir James Chetton e conhecia o SR. Ligat encontrou-o conduzindo seu cavalo ao longo da estrada de Lowe e dando o braço para estar. Celia, na sala de estar, não sabia nada do problema até que Sir James lhe contou sobre isso. Após o relato de Dorothea, ele não considerava mais a doença um ajuste, mas ainda algo dessa natureza. Pobre querido Dodô, que terrível, disse Celia, sentindo-se tão triste quanto sua própria felicidade perfeita permitiria. Suas mãozinhas estavam entrelaçadas e cercadas pelas de Sir James como um botão é envolvido por um cálice liberal. É muito chocante que o SR. Casal bom esteja doente, mas eu nunca gostei dele. E acho que ele não gosta o suficiente de Dorothea, e ele deveria estar, pois tenho certeza de que ninguém mais o teria. Você acha que eles teriam? Sempre achei um sacrifício horrível de sua irmã, disse Sir James. Sim, mas a pobre Dodo nunca fez o que as outras pessoas fazem, e acho que ela nunca fará. Ela é uma criatura nobre, disse o leal Sir James. Ele acabara de ter uma nova impressão desse tipo, ao ver Dorothea esticando o braço macio sob o pescoço do marido e olhando para ele com uma tristeza indescritível. Ele não sabia quanta penitência havia na tristeza. Sim, disse Celia pensando que era muito bom para Sir James dizer isso, mas ele não teria se sentido confortável com Dodo. Devo ir até ela? Eu poderia ajudá-la, você acha? Acho que seria bom você ir vê-la antes que Ligat cheire, disse Sir James, magnanimamente. Só não fique muito tempo. Enquanto Celia estava fora, ele andou para cima e para baixo, lembrando-se do que sentia originalmente sobre o noivado de Dorothea e sentindo um renascimento de seu desgosto pela indiferença do SR. Look, se Cadwallader se todos os outros tivessem considerado o caso como ele, Sir James, havia feito, o casamento poderia ter sido impedido. Era perverso deixar uma jovem decidir cegamente seu destino dessa maneira, sem nenhum esforço para salvá-la. Sir James há muito deixara de se arrepender por conta própria. Seu coração estava satisfeito com seu noivado com Celia. Mas ele tinha uma natureza cavalheiresca. O serviço desinteressado da mulher não estava entre as glórias ideais da velha cavalaria? Seu amor desconsiderado não se transformou em amargura, sua morte havia produzido odores doces, memórias flutuantes que se agarravam com um efeito consagrador a Dorothea. Ele poderia permanecer seu amigo fraterno, interpretando suas ações com generosa confiança. Capítulo 30. Aquele que quer relaxar fora do lugar, cansado. O SR. Casalbon não teve um segundo ataque de igual gravidade com o primeiro, e em poucos dias começou a recuperar sua condição normal. Mas Ligat parecia achar que o caso merecia muita atenção. Ele não apenas usou o seu estetoscópio, que não havia se tornado uma coisa natural na prática naquela época, mas sentou-se em silêncio ao lado de seu paciente e o observou. As perguntas do SR. Casalbon sobre si mesmo, ele respondeu que a fonte da doença era o erro comum dos homens intelectuais, uma aplicação muito ansiosa e monótona. O remédio era ficar satisfeito com um trabalho moderado e buscar variedade de relaxamento. O SR. Prook, que se sentou em uma ocasião, sugeriu que o SR, Casalbon fosse pescar, como o Cadwallader fazia, e tivesse uma sala de virada, fizesse brinquedos, pernas de mesa e esse tipo de coisa. Em suma, você me recomenda antecipar a chegada da minha segunda infância, disse o pobre SR. Casalbon, com certa amargura. Essas coisas, acrescentou ele, olhando para Ligat, seriam para mim um relaxamento tão bom quanto a coleta de reboque é para os prisioneiros em uma casa de correção. Confesso, disse Ligat, sorrindo, a diversão é uma receita bastante insatisfatória. É algo como dizer às pessoas para manterem o ânimo. Talvez seja melhor eu dizer que você deve se submeter a ficar levemente entediado em vez de continuar trabalhando. Sim, sim, disse o SR. Look, faça Dorothea jogar gamão com você à noite. E peteca, agora não conheço um jogo melhor do que peteca para o dia. Lembro-me de toda a moda. Com certeza, seus olhos podem não suportar isso, casal bom. Mas você deve se dedobrar, você sabe. Ora, você pode levar a algum estudo leve. Conchologia, agora, eu sempre acho que deve ser um estudo leve. Ou peça a Dorothea que leia coisas leves para você. Smollett, Roderick Andon, um Frei quem quer. Elas são um pouco amplas, mas ela pode ler qualquer coisa agora que está casada, você sabe. Lembro-me de que eles me fizeram rir de forma incomum, um pouco engraçado sobre as calças de um postilhão. Não temos esse humor agora. Eu passei por todas essas coisas, mas elas podem ser bastante novas para você. Tão novo quanto comer cardos, teria sido uma resposta para representar os sentimentos de casal bom.
Mas ele apenas se curvou resignadamente com o devido respeito ao tio de sua esposa e observou que, sem dúvida, as obras que ele mencionou serviram como um recurso para uma certa ordem de mentes. Veja, disse o hábil magistrado a Ligatti, quando eles estavam do lado de fora da porta, Casalbon tem sido um pouco estreito. Isso o deixa um pouco perdido quando você o proíbe de seu trabalho particular, que eu acredito ser algo muito profundo na linha de pesquisa, você sabe. Eu nunca cederia a isso, eu sempre fui versátil. Mas um clérigo está amarrado um pouco apertado. Se eles fizessem dele um bispo agora. Ele fez um panfleto muito bom para Pio. Ele teria mais movimento então, mais show, ele pode ter um pouco de carne. Mas eu recomendo que você fale com Asra. Casalbon. Ela era inteligente o suficiente para qualquer coisa, é minha sobrinha. Diga a ela, seu marido quer vivacidade, diversão. Coloque-a em táticas divertidas. Sem o conselho do SR. Proque, Ligatti decidiu falar com Dorothea. Ela não estivera presente enquanto seu tio estava lançando suas agradáveis sugestões sobre o modo como a vida em Lowick poderia ser animada, mas geralmente estava ao lado do marido, e os sinais não afetados de intensa ansiedade em seu rosto e voz sobre o que quer que tocasse sua mente ou saúde, fizeram um drama que Ligatti estava inclinado a assistir. Ele disse a si mesmo que estava apenas fazendo certo em contar a verdade sobre o provável futuro de seu marido, mas certamente pensou também que seria interessante conversar confidencialmente com ela. O médico gosta de fazer observações psicológicas e, às vezes, na busca de tais estudos, é facilmente tentado a uma profecia importante que a vida e a morte facilmente anulam. Igati costumava ser satírico sobre essa previsão gratuita e agora pretendia ser cauteloso. Ele perguntou pelas Ra. Casal bom, mas ao ser informado de que ela estava caminhando, ele estava indo embora quando Dorothea e Celia apareceram, ambas brilhando de sua luta com o vento de março. Quando Ligatti implorou para falar com ela sós, Dorothea abriu a porta da biblioteca que por acaso era mais próxima, não pensando em nada no momento além do que ele poderia ter a dizer sobre o SR. Casal bom. Era a primeira vez que ela entrava nesta sala desde que seu marido adoecera e o criado optara por não abrir as persianas, mas havia luz suficiente para ler das estreitas vidraças superiores das janelas. Você não vai se importar com essa luz sombria, disse Dorothea, de pé no meio da sala. Desde que você proibiu os livros, a biblioteca está fora de questão. Mas o SR. Hazelbon logo estará aqui novamente, espero. Ele não está progredindo? Sim, progresso muito mais rápido do que eu esperava a princípio. Na verdade, ele já está quase em seu estado normal de saúde. Você não teme que a doença volte? Disse Dorothea, cujo ouvido aguçado detectou algum significado no tom de Ligatti. Esses casos são peculiarmente difíceis de pronunciar, disse Ligatti. O único ponto em que posso estar confiante é que será desejável estar muito atento ao SR. Caso bom. Rogo e que fale com toda clareza, disse Dorothea, em tom de súplica. Não suporto pensar que possa haver algo que eu não soubesse e que, se eu soubesse, teria me feito agir de maneira diferente. As palavras saíram como um grito. Era evidente que eram a voz de alguma experiência mental que não estava muito longe. Sente-se, acrescentou ela, colocando-se na cadeira mais próxima e tirando o gorro e as luvas, com um descarte instintivo da formalidade no que dizia respeito a uma grande questão do destino. O que você diz agora justifica minha própria opinião, disse Ligatti. Acho que a função de alguém como médico impedir arrependimentos desse tipo tanto quanto possível. Mas peço-lhe que observe que o caso do SR. Casalbon é precisamente do tipo em que a questão é mais difícil de pronunciar. Ele pode viver por 15 anos ou mais sem uma saúde muito pior do que teve até agora. Dorothea ficou muito pálida e, quando Ligatti fez uma pausa, disse em voz baixa: Você quer dizer se formos muito cuidadosos. Sim, cuidado contra a agitação mental de todos os tipos e contra a aplicação excessiva. Ele seria infeliz se tivesse que desistir de seu trabalho, disse Dorothea com uma rápida previsão dessa miséria. Estou ciente disso. O único caminho é tentar por todos os meios, diretos e indiretos, moderar e variar suas ocupações. Com uma feliz concordância de circunstâncias, não há, como eu disse, nenhum perigo imediato daquela afeição do coração que acredito ter sido a causa de seu ataque tardio. Por outro lado, é possível que a doença se desenvolva mais rapidamente. É um daqueles casos em que a morte às vezes é repentina. Nada deve ser negligenciado que possa ser afetado por tal problema. Houve silêncio por alguns momentos, enquanto Dorothea se sentava como se tivesse sido transformada em mármore, embora a vida dentro dela fosse tão intensa que sua mente nunca antes varreu em breve tempo uma gama igual de cenas e motivos. Ajude-me, Ori, disse ela, finalmente, com a mesma voz baixa de antes. Diga-me o que posso fazer.
O que você acha das viagens ao exterior? Você esteve recentemente em Roma, eu acho. As memórias que tornavam esse recurso totalmente desesperador eram uma nova corrente que sacudiu Dorothée de sua pálida imobilidade. Ou isso não funcionaria, isso seria pior do que qualquer coisa, disse ela com um desânimo mais infantil, enquanto as lágrimas rolavam. Nada será útil que ele não goste. Eu gostaria de ter poupado você dessa dor, disse Ligate, profundamente tocado, mas se perguntando sobre seu casamento. Mulheres como Dorothea não haviam entrado em suas tradições. Foi certo da sua parte me dizer. Agradeço por me dizer a verdade. Desejo que você entenda que não direi nada para esclarecer o próprio SR. Casal bom. Acho desejável que ele não saiba nada mais do que não deve se sobrecarregar e observar certas regras. Ansiedade de qualquer